Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor Jesus para os nossos irmãos. Estamos no estudo de Eclesiastes, nesta aula preparatória para os irmãos professores da Escola Bíblica Dominical, o livro de Eclesiastes. A lição de hoje é a lição 2, o propósito da vida terrena. Lembrando que na última aula nós estudamos o autor do livro de Eclesiastes, é dito logo no primeiro verso do primeiro capítulo, Salomão, certamente, rei em Jerusalém, filho de Davi. Falamos também de que o livro é como se fosse um sermão, uma pregação, por isso mesmo o nome Eclesiastes, o pregador, ou o que se dirige a uma assembleia, ou se dirige a alguns ouvintes. Muito bem, nesse formato de sermão ele tem o seu tema, e o tema é vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é fútil, inútil, vazio em si mesmo. Ele desenvolve então este assunto a partir do capítulo 2, 3, 4 e chega por fim a uma conclusão lá no capítulo 12. Por isso mesmo, consideramos como se fosse um sermão, uma pregação do Salomão, evidentemente com toda a sabedoria que Deus lhe deu. Dentro desta lição, o texto áureo, Eclesiastes 2:24, não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi, que vem da mão de Deus. Portanto, está aí nosso texto áureo, Eclesiastes 2:24. A nossa leitura bíblica em classe, a proposta para a nossa lição é Eclesiastes capítulo 2, do verso 1 ao 11. O esboço da nossa aula será da seguinte divisão. Primeiro, temos uma introdução. O primeiro tópico, a vaidade da busca pelo prazer e alegria terrenas. A sabedoria é melhor do que a alegria deste mundo, no segundo tópico. E por fim, um terceiro tópico, o proveito desta vida. Estão aí então os tópicos 1, 2 e 3. E por fim, a conclusão que faremos ao final. Meus irmãos, vamos começar então essa nossa lição de número 2, o propósito da vida terrena. Temos aí a introdução, tendo aprendido na primeira lição que Eclesiastes é um discurso sobre a transitoriedade da existência humana neste mundo e, portanto, a ilusão de se buscar a verdadeira felicidade naquilo que se faz debaixo do sol, prosseguiremos acompanhando as considerações do sábio pregador. No presente capítulo, ele argumentará contra a indiferença que muitos tendem a demonstrar em relação à frustrante constatação de que tudo é vaidade,
voltando-se para os prazeres e pequenas felicidades que podem desfrutar nesta vida. Depois de provar que a tolice de tal atitude, ele nos ensina a usufruir de tais coisas segundo o verdadeiro propósito para o qual Deus as concede ao homem. Muito bem, tendo já nós na primeira lição observado como Salomão apontou a transitoriedade, ou seja, como é passageiro. Trânsito traz a ideia de movimento, passagem, transitoriedade de como é passageiro ou como é passageira a existência humana no mundo. Nós vimos isso lá pela lição de número 1, no seu tópico 2, a vaidade das ações humanas, no seu tópico 3, a vaidade da sabedoria humana. Agora o pregador prossegue, mostrando que é muito inútil, é muita tolice desprezarmos estas coisas, que tudo é passageiro. É importante nós observarmos isso, porque muitos, desprezando que a vida é passageira, ou não tendo conhecimento de que a vida é passageira, ou não considerando quanto é rápida a nossa existência, pode se entregar aos prazeres como uma forma de esquecer tudo e vamos morrer mesmo, então vamos nos entregar aos prazeres. Meus irmãos, isso é uma coisa extremamente presente nos nossos dias. Basta ver a quantidade de entretenimento que é oferecido, tá certo? A quantidade de entretenimento que espanta-nos. Os irmãos já perceberam como a sociedade está valorizando o entretenimento? Percebam quanto recebe, quanto ganha um jogador de futebol, de tênis ou de basquetebol, um esportista. Compare com o salário de um lavrador que produz algo que é tão útil para a vida. Compare o tempo que se usa televisão, celulares e outras mídias como entretenimento. Pensem que esse entretenimento, no fundo, está desviando as pessoas daquilo que é real, que tudo passa, tudo é vaidade. E qual é o problema disso? É a frustração que vem depois. E a Bíblia, através desse livro, Eclesiastes, vem provar que isso realmente é uma tolice. O quanto o povo do mundo hoje, o quanto a nossa sociedade hoje é tola nessa entrega desvairada ao entretenimento. Portanto, Deus tem sim propósitos maiores nas coisas passageiras que Ele nos permite desfrutar, tá certo? Tudo que desfrutamos é passageiro, fim daqui, é transitório, mas há um propósito de Deus, que na verdade transcende esta vida tão curta que temos. Meus irmãos, vamos assim, avançando para o nosso primeiro tópico da aula: a vaidade da busca pelo prazer e a alegria terrenas. A leitura bíblica do capítulo 2, dos versos 1 ao 11, a vaidade da busca pelo prazer e alegria terrenas. Estamos com um texto bíblico em tela, mas se os irmãos quiserem acompanhar pela Bíblia dos irmãos, é possível que algumas palavrinhas aqui no meu texto, na minha leitura, seja um pouquinho diferente da versão que você tem aí em suas mãos. Mas vamos para a leitura. Eclesiastes 2, 1 ao 11. No verso 1: disse eu no meu coração: ora vem, e eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse: está doido? E da alegria, de que me serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo porém o meu coração com sabedoria,
e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas, jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas, para o regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados, ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei, e eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Bom, nesses versos que lemos, os irmãos talvez estranhem logo este começo, quando ele diz, né? Ora, vem e eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, eis que tudo era vaidade. Aí vem o verso que mais nos espanta. Ao riso diz, está doido? E da alegria, de que me serve esta? Parece que espanta um pouquinho a gente essas perguntas que Salomão faz. Na verdade, Salomão, como rei, como rico, como sábio, ele poderia desfrutar todos os prazeres, e o texto vai dizer que ele não poupou-se de desfrutar nenhum dos prazeres humanos. Ele provou todos esses prazeres, regendo o coração dele, analisando cada momento do seu prazer, e ele vai então buscar com sabedoria o que ele ganharia, o que ele encontraria nesses prazeres, nessas alegrias terrenas. Então é que ele chega a essa conclusão: olha, tudo é passageiro, tudo é fugaz, transitório, inútil, vazio. E se nós pararmos para analisar, nós mesmos, na nossa pequena sabedoria, como são passageiros os nossos prazeres? Ainda esses dias considerava em aula com os irmãos comer, quem sabe, uma pizza, um churrasco, um almoço. É maravilhoso, é uma bênção, mas dura quanto tempo? 15 minutos uma refeição, 20 minutos? E depois você olha para aquela pizza que sobrou, para aquele churrasco que sobrou, parece que a gente já tem um pouco de fastio. Vejam só, analise agora todos os outros prazeres que os irmãos possam entender como máximos, ou como interessantes, ou como grandes. Veja a transitoriedade disso, como é passageiro, como é pequeno, como é nada. Nada diante da nossa existência pequena também aqui, que dirá diante de uma existência eterna, se transcendermos o debaixo do sol. Então, meus irmãos, ele olha para isso tudo, vê todo o prazer e fala assim: o riso, a alegria, não me complementa, não me satisfaz por completo, isso passa, isso não é duradouro, isso não me serve como complemento total da minha alma.
tá certo? E ele vai se distraindo com tantas construções, com tantas edificações, com tantas riquezas, com tantos prazeres, mas em tudo isso ele chega e diz: é vaidade, é passageiro. Mas é interessante uma frase, uma parte do verso 10 que ele diz: o meu coração se alegrou do trabalho. Ou seja, enquanto eu estava fazendo, aquilo me alegrou. Mas é vaidade e aflição de espírito. Tudo passa, tudo escapa da nossa mão como nada. Vamos então, analisando aí a nossa folha de aula, a nossa folhinha que tem a nossa lição. O primeiro parágrafo começa dizendo que vaidade, tudo é vaidade. E o pregador, começando por constatar que tudo é vaidade com respeito à ordem natural e à ação humana, o pregador passa então a refletir sobre a busca pelo conhecimento, pela compreensão das coisas deste mundo, e não chega a uma conclusão diferente. Salomão havia se desiludido com a possibilidade de entender tudo, com o fato de conhecer as coisas como elas são, não era suficiente para mudar aquilo que precisa ou que parecia estar errado. Assim ele se propõe agora a falar sobre a atitude daqueles que, dando de ombros para a dura realidade da condição humana, se voltam para o riso e a alegria, isto é, preferem encarar as coisas com frivolidade. Mais uma vez, frivolidade, inutilidade, vazio, passageiro, à toa, inútil. Portanto, assim ele propõe agora a falar sobre a atitude daqueles que, dando de ombros para a sua dura realidade na condição humana, se voltam para o riso e a alegria, isto é, preferem encarar as coisas com frivolidade e desfrutar ao máximo os prazeres proporcionados pela vida, fazendo dessa felicidade o propósito último de sua existência neste mundo. Como homem que fala de acordo com a sabedoria que se aprimora na experiência, Salomão havia tomado também este caminho para testar a si mesmo. Notemos, porém, que ele não faz como aqueles que, no seu desespero, procuram formas de se iludir e escapar da realidade, mas como sábio que deseja compreender porque existem tais coisas como riso e alegria, e qual é o proveito delas para o homem, mesmo quando lhe falta o conhecimento e o temor de Deus. Muito bem, Salomão então, como já dissemos, na sua sabedoria, ele vai experimentar a tudo. Meus irmãos, ele não experimenta todos os prazeres como uma espécie de fuga, que é o que a nossa sociedade muitas vezes faz, para esquecer, para relaxar, não, ele não se entrega aos prazeres com essa finalidade. Ele se entrega aos prazeres mantendo a sua sabedoria, como diz o texto bíblico, regendo o seu coração, para analisar qual é o proveito disso, qual é o valor disso, e daí extrair conclusões para então ensinar. Por isso mesmo é que ele chega à conclusão de que, ora, tudo é passageiro. Se tudo é passageiro para quem é sábio, para quem tem a sabedoria dada por Deus, imagine para aquele que desesperadamente foge, se entrega aos prazeres dessa vida, aos pecados dos homens. Assim, Salomão, tentando enxergar o que passa, o que pensa, o que sente alguém que não tem o temor de Deus pelos prazeres, sente pelos prazeres, ele então traz a sua conclusão, tá certo? Bom, ainda no segundo parágrafo deste mesmo tópico, o primeiro, que diz a vaidade da busca pelo prazer e alegria terrenos, o rei pregador
considera que a atitude de se voltar para o riso e a alegria incondicionais não é apenas vaidade, mas loucura. Depois de experimentar todas as formas de prazeres proporcionados pelos sentidos, seja na comida e bebida, na posse e usufruto de muitos bens e riquezas, no engrandecimento e glória perante outros, na execução de muitas obras grandiosas e na participação de muitos entretenimentos, ele descobriu que todas estas coisas nada mais proporcionavam do que uma alegria do momento, enquanto estavam sendo realizadas, e que essa alegria ficava no passado, na lembrança. Mas o meu coração se alegrou, passado, por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção do meu trabalho. Entregar-se a elas, portanto, como forma de afastar, escapar às dificuldades da vida, não é uma insensatez, pois isto, como recusar a realidade que a própria sabedoria procura nos apresentar de diversas formas, a fim de nos levar a Deus e encontrarmos a verdadeira felicidade. O que o Salomão está dizendo aqui não é que os aspectos duros e tristes da vida devem ser negados ou ignorados, e de fato ele não se deixou iludir enquanto experimentava todos os prazeres de sua condição privilegiada lhe proporcionaram, mas sim que até mesmo do riso e alegria, se buscados como um fim em si mesmo, contribuem para aumentar o senso de frustração diante da vaidade da vida terrena. Enfim, por trás de cada alegria e felicidade que possamos desfrutar neste mundo, existe a tristeza do trabalho necessário para alcançá-la e de quão transitória é a sua duração. Muito bem. Salomão considera que vivemos para aproveitar a vida, vivemos para o prazer, não é somente uma coisa vã, inútil, passageira. É, antes de tudo, uma loucura. Uma loucura. E os irmãos percebam quantas loucuras se cometem no mundo em favor de prazeres e em busca de prazeres. O pai abandona a sua família, o filho abandona o carinho e o amor dos pais, as drogas estão aí, as bebidas, a prostituição, nos seus mais diversos modelos e tipos, e os homens se entregando a isso, uma busca de prazer, Há, no entanto, em Deus, uma sabedoria em conceder alguns prazeres, algumas formas de nos alegrarmos, que Salomão buscava com sabedoria essas formas, entender isso. Mas também temos que considerar, meus irmãos, que muitas vezes as dores, as angústias, as tristezas, assim como as alegrias e os prazeres concedidos por Deus aos homens, também têm a sua sabedoria. Sim ou não? O quanto a dor opera em nós, o quanto o sofrimento, as decepções operam para o nosso crescimento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Percebam aí que até mesmo nos momentos de dor, de tristeza, há uma sabedoria de Deus sendo comunicada ao sábio. Por isso é que Salomão considera loucura vivemos somente em busca de prazeres. Há também sabedoria, até mesmo na dor, na correção, na dificuldade, nas angústias. E quantas vezes, com tristeza que vem ao nosso coração, nós nos tornamos melhores. Nós buscamos socorro em Deus. Aliás, a finalidade dessas tristezas, destas dificuldades da vida, dessas durezas da vida,
que, como disse, são muito maiores do que os pequenos momentos de prazer, são para revelar que a nossa existência é realmente passageira e devemos transcender, buscar em Deus algo além. Então, as aflições do tempo presente, elas têm que nos conduzir a Deus. Vivemos somente pelo prazer, vamos achar que a vida é só isso aqui. Aí não tem nem propósito para viver, porque os tempos de trabalho, de luta, de dificuldade são muito maiores do que os momentos de prazer. Vamos ler aí a leitura indicada, João capítulo 21, verso 12 ao 14. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Muito bem. Jesus já havia sido morto, já havia dado pão àquele povo, multiplicado os pães muitas vezes, e agora Jesus se apresenta a eles, dando-lhes pão de novo, alguma coisa que sustente, alguma coisa de prazerosa como alimento. Mas na verdade, quem era o verdadeiro pão? Quem era o verdadeiro alimento? Era o próprio Senhor Jesus. Qual era o objetivo então de o Senhor multiplicar pães, fazer grandes milagres e alimentar multidão por pelo menos 2 vezes, que nós temos registrado? Era apontar um Cristo que veio para levá-los além, transcender o debaixo do sol. Tá bom? Bom, vamos continuar então na nossa segunda lição, ou segundo tópico. O segundo tópico: a sabedoria é melhor que a alegria deste mundo. Nós temos aí no capítulo 2, do verso 12 a 23. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo aí no capítulo 2, do verso 12 ao 23, se não todo, uma parte dele, tá? Para nós destacarmos a nossa lição. Do verso 12 diz assim: então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, porque que fará o homem que seguir ao rei o mesmo que os outros já fizeram? Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi que o mesmo lhe sucede a todos. Pelo que eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isto era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo a um homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, contudo ele se assenhorará de todo o meu trabalho em que trabalhei, em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Pelo que me apliquei a fazer o meu coração a perder-se a esperança de todo o trabalho que trabalhei debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua.
também isto é vaidade e grande enfado. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a ocupação é desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isto é. Jesus diria de outro jeito, né? Como que Jesus disse? No mundo tereis aflição. Basta cada dia seu mal. Aqui, nesse segundo tópico, Salomão vai fazer a consideração em relação à sabedoria. Ele fez tudo, teve todos os prazeres, percebeu que tudo é passageiro. E agora ele faz as suas considerações sobre a sabedoria. Ora, a sabedoria é mais elevada do que esses prazeres. Mas ele, se deixar a sua vida se levar focada, direcionada somente para a sabedoria debaixo do sol, ele chega à conclusão que igualmente fútil, igualmente inútil, a deixar a sua vida focada deliberadamente para os prazeres. Os irmãos estão entendendo? Ele considera que as duas coisas são passageiras. Vamos então para nossa folha de trabalho em sala de aula. Nós temos assim: demonstrada a vaidade dos prazeres terrenos e a insensatez de se apegar a eles ou buscar neles um fim em si mesmo, Salomão passa a comparar essa atitude com a busca pela sabedoria. Embora padeça dos seus próprios males, ainda assim é melhor do que a alegria terrena, embora já tenha afirmado que em ambas há aflição de espírito. Agora ele apresenta razões mais conclusivas, depois de explicar que experimentou ambas, de tal modo que ninguém mais depois dele precisará, ou talvez poderá, repetir a experiência no mesmo nível, seja de sabedoria ou de prazeres terrenos, como riqueza, poder e etc. Para saber o que é melhor, a vantagem mais evidente da sabedoria é que ela descortina ao homem a realidade nua e crua da vida, fazendo-o perceber as coisas tais como são e ensinando-o a não criar expectativas vãs sobre a condição neste mundo, ao passo que os prazeres dos sentidos criam coração preferência por estes, rejeição aos incômodos, adversidades e, consequentemente, faz desejar e esperar somente a alegria, o riso, levando-o a se esquecer de que há males que são inevitáveis, e essa diferença de perspectiva é fundamental para o homem alcançar a verdadeira felicidade. Muito bem, Salomão agora, analisando os prazeres e comparando com a sabedoria, ele valoriza a sabedoria como sendo de maior valor. E por quê? Porque é essa sabedoria mesmo que vai levar o homem a concluir que tudo é passageiro. É essa sabedoria mesmo que vai levá-lo a concluir que o que falta não dá para repor, não dá para fazer. O que existe é incontável. E a sabedoria, onde tem que resposta para tudo? Não tem. No entanto, ela é mais excelente, por quê? Ela leva o homem a essa conclusão de que há necessidade de algo além para essa vida. Há necessidade de buscarmos caminho, que o caminho é Jesus. Há necessidade do homem ir além. Esse é o valor da sabedoria em relação aos prazeres. Os prazeres criam uma expectativa de que aproveitei hoje, amanhã tem que aproveitar de novo, né? Sugiro que os irmãos leiam Provérbios no seu capítulo 23, que ele diz, né, a respeito dos prazeres humanos,
e compara esses prazeres ao prazer do vinho, ele diz: olha, bebeu, se machucou, se feriu, no entanto a pessoa levanta e diz: tornarei a buscar o vinho de novo, ou buscar o prazer de novo. Não satisfaz nunca, se fere, se machuca e volta a esses mesmos prazeres. A sabedoria serve para orientar-nos, olhando para tudo tão passageiro. Eu tenho que buscar um caminho que seja eterno, tá certo? Vamos então agora para o segundo parágrafo da nossa folha de aula, o segundo parágrafo do segundo tópico: a sabedoria é melhor que a alegria deste mundo. Contudo, aos que buscam na sabedoria um refúgio contra os males deste mundo, como se ela tornasse melhores ou lhes assegurasse uma sorte melhor que as dos tolos nas coisas que sucedem debaixo do sol, o pregador alerta com sua reflexão: como acontece ao tolo, assim sucederá a mim, o sábio. O sábio não prova somente o bem, nem o tolo somente o mal, mas como morre um, assim morre o outro. As adversidades que sucedem a um também são conhecidas pelo outro, sem que se possa atribuir qualquer uma destas coisas ao fato de ser sábio ou de ser tolo. Notemos que, por atentar para esse fato, o salmista quase desfaleceu, até que passou a considerar tudo à luz de uma realidade transcendente ao que se faz debaixo do sol. E a frustração pode ser ainda maior para aquele que espera mais do que se deve esperar de um viver sábio e laborioso, pois, por maior que seja o esforço e o sofrimento que tenha empregado para perpetuar o seu trabalho e obter alguma satisfação duradoura, quão facilmente sua obra pode ser destruída pela tolice dos que vierem depois dele. Fica então a constatação de que não se deve esperar do trabalho da sabedoria mais do que aquilo que eles nos ensinam sobre a vida, que tudo é vaidade e aflição de espírito. Bom, esse parágrafo considera que, buscando a sabedoria, que é mais excelente, que é melhor do que os prazeres, nem isso fará de você feliz eternamente, completo. Essa busca da sabedoria, embora seja mais excelente, também é vaidade e aflição de espírito. E ele considera que as mesmas aflições, as mesmas dores, as mesmas dificuldades que sucedem ao tolo, sucedem também a ele que é sábio. Ele considera que todos voltam para o mesmo lugar, é pó e ao pó volta, tá certo? Ele considera que o que falta na alma do tolo e na alma do sábio não vai ser completado por coisas dessa vida, coisas debaixo do sol, sejam prazeres ou mesmo a mais excelente delas, a sabedoria. Por isso a gente vê, tantos sábios, estudiosos, filósofos, que estudam, chegam a conclusões, até do ponto de vista humano, interessantes. Nascem, crescem, envelhecem e morrem do mesmo jeito que o mais bruto dos homens. Mas nesse mundo não teremos a completude nunca. Por isso, a necessidade de sempre irmos além. E nessa busca de perpetuar alguma coisa dos homens nessa terra, eles constroem grandes construções, fazem grandes coisas. Vou deixar isso para o meu filho, vou deixar isso para as gerações seguintes, o meu legado para as gerações seguintes. Vem o filho, que às vezes não tem a mesma sabedoria do pai, não teve o mesmo esforço do pai, não teve a mesma compreensão que o pai teve, e desfaz tudo.
Chega um neto, não tem mais nem o que herdar. Isso é muito comum entre os seres humanos. E a gente vê que parece que quanto mais o tempo passa, menos valorizamos as coisas antigas, que na verdade são grandes construções, grandes ensinos, grandes lições para a nossa vida. Um exemplo mais simples disso, a própria família. Que construção, que execução de Deus, do próprio Deus, o mais sábio de todos. Como estão os homens hoje valorizando isso? Como estamos valorizando as coisas de Deus? Então, nós percebemos que a sabedoria humana, muitas vezes, por boa que seja, ela não consegue perpetuar, ela não consegue dar sequência. E o salmista coloca, o pregador coloca: tudo vaidade e aflição de espírito. Vamos ver as indicações dos versos para nossa leitura. Salmo 73, quem escreve é Asaf, um ministro, um sacerdote da época do rei Davi, e ele escreve este salmo, o 73, e no verso 2 a 5, a princípio nós vemos: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, faltou pouco para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como as gentes, nem são afligidos como os outros homens. O que o salmista está considerando? Ele olha agora para fora, além dele, observam os que desfrutam de grandes prazeres, riquezas, ou de grandes prosperidade, e ele disse que faltou pouco para ele cair, faltou pouco, porque ele tinha inveja. Ele observava as pessoas desfrutando dos seus prazeres, as suas vidas de prosperidade, o coração dele invejou. Ele olhou aquilo e realmente ficou impressionado, querendo também. Mas olha só no verso 13 e 14, o que sucedeu aí? Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Ele olhou os prazeres dos ímpios, invejou, e depois olha para dentro de si. Qual o sentimento que ele tem? Decepção. Em vão tenho purificado o meu coração, lavado as minhas mãos em inocência. Ele está considerando que a santidade e todo o seu trabalho que se executava pela manhã, ou tarde e noite, ou a cada manhã que ele acordava, era uma aflição para ele viver, fazer a sua obra, porque os olhos dele estavam onde? Nos prazeres humanos, na prosperidade humana. Aí a gente vê como ele escapa dessa armadilha. Vamos ver? No verso 16 e 17: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ele colocou os olhos agora em Deus, transcendeu, foi para o santuário, foi buscar a Deus, e aí ele encontra a sabedoria de Deus para ver as coisas, ver o mundo. Não uma sabedoria humana de analisar prazer, não, mas uma sabedoria de Deus, como a de Salomão, né? Que foi qual? O fim deles.
é tudo passageiro, é transitório, acaba logo. Embora não esteja aí como indicação, né, de leitura, eu considero com os irmãos no Salmo 73, no verso 28. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar as suas obras. Vejam só como é necessário nós transcendermos. Enquanto ficarmos com os olhos só nesse mundo, só para os prazeres desse mundo, é frustração, como ele teve. Frustração, meus irmãos, a ponto dele considerar que a própria vida, acordar a cada manhã, era um fardo, era um peso, porque ele não desfrutava daqueles prazeres. Quando ele entra no santuário, quando ele busca Deus, aí ele tem compreensão da eternidade que há no Senhor e quão passageiros são os ímpios. Quão passageiros são os ímpios. Bom, vamos continuar então, agora no tópico 3 da nossa folha de estudos, a folha que usaremos em classe. Terceiro tópico: o proveito desta vida. Como leitura, indica-se capítulo 2, do verso 24 a 26, o qual passo a ler agora. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus, porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Aí ele tem a conclusão do proveito que temos da nossa vida. O proveito dos prazeres, o proveito da sabedoria. Qual é o proveito disso? Se tudo é passageiro, se tudo é inútil, se tudo é vazio, então qual é o proveito disso? Por que Deus nos deu isso? Aí a gente toma o texto, removendo toda a falsa esperança em relação àquilo que se faz debaixo do sol. O pregador sabiamente nos direciona ao melhor uso que podemos fazer destas coisas, que é desfrutá-las com alegria, no entendimento de que são presentes de Deus. Sabemos que elas são transitórias e que é loucura esperar encontrar felicidade nelas, mas nem por isso devem ser rejeitadas, pois foram criadas por Deus, e recebê-las em nossa vida como demonstrações da sua bondade, como sinal de que Ele não nos abandonou em um mundo onde tudo mais é sofrimento, tristeza e frustração. O pregador havia chegado a essa conclusão de que ao homem que teme a Deus, nada do que sucede debaixo do sol cria falsas expectativas em seu coração. Todas as coisas contribuem para o seu bem e ele sabe como usar tudo para a glória de Deus, ao passo que o ímpio, o incrédulo, não obtém nenhum proveito da vida, nem aprende nada sobre a realidade e nem como transcendê-la, mas antes se engana numa busca frustrante que eventualmente revelará em um total desperdício da sua vida. Olha que bonito esse texto. O que ele nos aponta? Aponta que Deus concede esses pequenos passageiros, prazeres, alegrias ao homem, a fim de tornar a sua existência menos pesada, menos trabalhosa. Então, esses pequenos prazeres é para nos fazer o quê? Suportar as dificuldades da vida, que são em maior número e em maior tempo no nosso viver. Portanto,
esses prazeres servem para isso e também para revelar um pouquinho do que é o céu. Se nós não conhecêssemos nada do que é prazer e alegria, como entenderíamos a alegria de viver eternamente com o Senhor? Num lugar onde não haverá mais dor, lágrimas, choro, angústia, tristeza. Como entenderíamos? Como teríamos revelação de como seria o céu? Por isso mesmo que Deus, na sua sabedoria, nos dá esses prazeres numa parte da vida, e à medida que vamos envelhecendo, o Senhor vai tirando esses prazeres da nossa vida, a ponto do salmista dizer: olha, é cansado e enfado. É ou não é? E para quê? Para que à medida que avançamos, né, na idade, também percebamos: agora só sobra o céu mesmo, que é uma forma de Deus revelar a sua salvação, é uma forma de Deus revelar a vida eterna, que o homem focado somente nos prazeres dessa vida se decepciona. Chega na velhice, a angústia, a tristeza, e só vou morrer, vai acabar. Mas para o crente ainda sobra um glória a Deus mesmo na velhice, né? Que a Bíblia diz que ainda dará fruto na sua velhice. O salmista disse que, portanto, aos servos de Deus sempre há essa esperança da transcendência, né? Da passagem para além daquilo que é debaixo do sol ou nesta vida. E nós usamos disso e damos glória a Deus. É ou não é? O irmão adquire algum bem, o irmão consegue alguma vitória, e aí vem o testemunho, é para a glória de Deus, porque ele entende que, ainda que passageiro, ainda que não tenha fim em si mesmo, não sirva para muita coisa, aquilo que recebemos da parte de Deus nesta vida é para adorarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome dele. Portanto, seja a dor, seja a aflição, seja a luta, a prova, a levar-nos a Deus, seja também as alegrias, as vitórias, os sucessos, os prazeres que possamos desfrutar, vamos sempre levá-los a Deus. Tiago, né, ele nos ensina que devemos usar até os prazeres, né, humanos da vida conjugal. Ele diz para usar com ação de graças. Olha só, um prazer tão valorizado hoje no mundo, que as pessoas não se satisfazem nunca de nada, sempre buscando novidades e coisas horrorosas a cada tempo. Ao crente é para agradecer a Deus, ou seja, até mesmo os prazeres cotidianos do casal é para render glórias ao nome do Senhor. Por isso, vamos às considerações apontadas aí como leitura para nossa aula de hoje. O Salmo de número 104, verso 14 e 15. Deus faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento, e o vinho que alegra o coração do homem e faz reluzir o seu rosto como azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Ou seja, é tudo que Deus faz para o homem. Uma alimentação é tão rápida, às vezes mas é prazerosa. É Deus quem deu. Romanos 8 e 28. E sabemos que todas estas coisas contribuem juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então é tudo para a bênção. A alimentação, os prazeres rápidos, passageiros, fugazes, que possamos desfrutar, é para a glória de Deus e bênçãos da mão de Deus no seu amor para conosco. Tito capítulo 1, do verso 15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência são contaminados. Assim que os prazeres desse mundo, a sabedoria que podemos alcançar nesse mundo, para os ímpios, só servem para tropeço, só serve para pecar mais ainda, inundar na lama. É o impuro procurando impureza, o sujo sujando-se mais. Mas para os crentes, rende glória a Deus, não rende? Aleluia. Meus irmãos, finalizando aí a nossa indicação de leitura, Lucas capítulo 12, verso 16 a 20. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para os muitos anos, descanse, come, bebe e folgue. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Mais uma palavra, né? Traduzindo, para que não ponhamos a esperança, a nossa finalidade, objetivo de vida nas coisas desse mundo, mas tenhamos em vista a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos uma palavra que está em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19, para finalizarmos esse tópico, o terceiro, o proveito dessa vida. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo só para ter prazeres, alegrias nessa vida, só para essa vida, debaixo do sol, somos mais miseráveis de todos os homens, por dois motivos. O primeiro: tudo é passageiro, tudo acaba. Salomão já colocou e já falamos disso tantas vezes. E o segundo motivo, que seríamos os mais miseráveis de todos os homens se esperasse só nessa vida, é porque Jesus morreu para nos dar vida eterna. Seria desprezar o sacrifício da cruz, seria desprezar a vida eterna, o grande propósito, o grande bem de Deus para com as nossas almas. Portanto, meus irmãos, que nós saibamos que o que temos nessa vida é passageiro, mas é para glorificarmos a Deus, e que de alguma forma isso nos leve a Ele, percebendo que isso é só uma amostra grátis, pequena, do que aquilo que é eterno está reservado a nós. Como diz a palavra: nem subiu ao coração ou à imaginação o pensamento humano, é o que Deus preparou para os seus filhos, para os fiéis. Tá bom? Meus irmãos, chegamos então à conclusão da nossa aula. Que possamos, como sábio Salomão, perceber e desfrutar as alegrias que Deus manifesta para conosco nas coisas mais simples da vida, mas que se repetem todos os dias e com frequência, e que são um claro testemunho de quão grande é a sua bondade e o seu amor para conosco,
e do quanto maior ela será quando não estivermos mais limitados à transitoriedade deste mundo, nem mais sujeitos às aflições da existência terrena. Imagine os céus. Podemos desfrutar as delícias da terra de além, não mais nesse corpo, não mais nessa capacidade humana de saber pensar, mas num corpo glorificado, numa sabedoria eterna, num pensamento eterno, numa forma de vida superior, muitas vezes, infinitamente superior a essa que vivemos. Continuando então, nós vimos na nossa aula de hoje, a lição de número 2, o propósito da vida terrena, e que teve o seu esboço, uma introdução, o primeiro tópico, a vaidade da busca pelo prazer e alegria terrenas. Num segundo tópico, a sabedoria é melhor que a alegria deste mundo. No terceiro tópico, o proveito dessa vida. E por fim, uma conclusão. Sabemos então que o texto áureo desta lição, Eclesiastes capítulo 2 e 24, diz assim: não é, pois, bom para o homem que coma e beba e faça gozar a sua alma do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje, desejando a todos os nossos professores que Deus nos abençoe, multiplique o conhecimento dos irmãos em sala, orem, apresentem o momento de aula ao Senhor, os seus alunos ao Senhor, e pode ter certeza, Deus sempre faz algo bonito quando nós nos envolvemos na obra dele com amor e carinho. Tá certo, meus irmãos? Então, boa aula a todos, Deus vos abençoe. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude.
Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.